dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à disciplina Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira, do curso de Engenharia Florestal da Unemate, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/4, onde nessa videoaula daremos continuidade ao estudo das contrações e inchamentos das madeiras, mas mais especificamente sobre determinação laboratorial das contrações e inchamentos da madeira. Para essa videoaula, novamente eu recomendo a leitura da apostila Propriedades da Madeira do professor Dr. João Carlos Moreschi. Então, a todos vocês eu desejo uma ótima videoaula e vamos lá. Quando a gente fala em determinar as propriedades físicas da madeira, no Brasil é muito comum se utilizar a norma NBR 7190, publicada no ano de 1997 e que se encontra em processo de revisão. Se a gente for considerar a data em que essa videoaula foi gravada, que foi em 16 de novembro de 2020, nessa data essa norma se encontrava em revisão dentro da ABNT. E essa norma, em seu anexo B, ela dá todos os procedimentos de como determinar as principais propriedades físicas e mecânicas da madeira, dentre elas as contrações e os inchamentos. Nesse caso, pessoal, eu vou pedir, a vocês, meus alunos, que façam uma leitura do texto que está apresentado nesse slide, como também apresentado nesse slide, para que no caso aí, vocês tenham uma melhor compreensão de como é feita a amostragem e o procedimento para se determinar as contrações e inchamentos da madeira que se referem à estabilidade dimensional da madeira. Eu digo isso aí para vocês, meus alunos, mas tantos vocês que são os meus alunos, como também qualquer outra pessoa que não seja meu aluno, mas que esteja vendo esse vídeo, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, é só entrar em contato comigo, que qualquer pessoa, seja aluno meu ou não, eu vou ter aí o maior prazer em estar atendendo. Mas, de uma forma geral, o que eu digo, que para se determinar a contração ou o inchamento da madeira, eu utilizo um corpo de prova com as mesmas dimensões daquele que é utilizado para se determinar a densidade, como também para se determinar a umidade da madeira, que é um corpo de prova com dimensões de 2 por 3 por 5, que é, na verdade, 2 centímetros na direção tangencial, paralelo à orientação dos anéis de crescimento, 3 centímetros na direção radial, que é perpendicular à orientação dos anéis de crescimento, e 5 centímetros na direção das fibras, falando de forma mais técnica, na direção axial ou na direção longitudinal. Essas dimensões que eu estou falando, é importante destacar que eu não estou falando em planos de observação, plano transversal, plano longitudinal tangencial e plano longitudinal radial, mas eu estou utilizando uma outra base de referência, que são as direções de observação tangencial, radial e axial. Nesse caso, o corpo de prova, ele é elaborado com essas dimensões, conforme vocês veem aí nessa figura, e cada corpinho de prova, ele é retirado, apenas um corpo de prova é retirado de uma amostra, que nesse caso aí, é retirado de um lote de madeira serrada com um volume de até 12 metros cúbicos. E eu utilizo 6 corpos de prova para uma caracterização simplificada, que é feita para espécies que são mais conhecidas, que têm as suas propriedades mais
amplamente divulgadas ou que seja de conhecimento, né, de quem está realizando essa imagem, divulgado aí também na literatura, preferencialmente, ou eu faço uma caracterização mínima, né, com no mínimo 12 corpos de prova, cada um retirado de uma amostra diferente, retirada, né, desse lote de no máximo 12 metros cúbicos, no caso do uso de 12 corpos de prova para espécies pouco conhecidas e que têm aí as suas propriedades físicas pouco divulgadas ou pouco conhecidas na literatura. Então, ao slide anterior e a esse slide, eu peço que vocês façam a leitura e, nesse caso, se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo. Para se fazer a determinação das contrações, seja na contração volumétrica ou a contração linear, eu posso utilizar dois equipamentos, que é o paquímetro, visto, né, no lado esquerdo da figura, ou um micrômetro, visto do lado direito. Esses dois equipamentos, eu consigo estar medindo, fazendo a medição linear de uma amostra. Se a gente for pegar, no caso do paquímetro, a figura à esquerda de vocês, a gente tem aqui, né, o paquímetro fazendo a medição do comprimento ou altura, né, de uma pilha, onde a gente vê o valor ali, né, de 48,77 milímetros. Então, da mesma maneira que a gente consegue medir uma pilha, a gente também consegue medir uma amostra de madeira com dimensões de 2 por 3 por 5 centímetros. Então, são os aparelhos aí que nós utilizamos. Feita essa determinação, né, eu então depois vou, né, pegar essas amostras, eu faço uma medição no estado úmido e depois uma medição a 0% de umidade e nesse caso aí eu utilizo as fórmulas que são mostradas aí. No caso da contração volumétrica, a NBR 7190, ela não estabelece especificamente a determinação da contração volumétrica, mas ela estabelece a determinação da variação dimensional da amostra. Especificamente a contração volumétrica ou inchamento volumétrico, a gente vê as fórmulas que são aí estabelecidas nos livros tradicionais aí de tecnologia da madeira. Como que a gente determina a contração e o inchamento volumétrico? Através dessas fórmulas que são aí mostradas. No caso, né, ao medir as dimensões lineares de um corpo de prova prismático de 2 por 3 por 5, a multiplicação dessas dimensões lineares medidas, eu vou obter o volume, tanto saturado quanto o volume seco. Nesse caso, para calcular a contração volumétrica, essa contração ela vai ser calculada pela diferença do volume saturado menos o volume seco, o resultado dividido pelo volume saturado e multiplicado aí por 100. Enquanto que para o inchamento volumétrico eu vou ter o volume saturado menos o volume seco, o resultado dividido pelo volume absolutamente seco, a 0% de umidade, vezes 100. Utilizando essas fórmulas, eu chego na contração volumétrica e também chego no inchamento volumétrico. E essas fórmulas, né, essa mesma ideia de fórmula, vamos dizer assim, a grosso modo, eu também utilizo para determinar as contrações lineares. Tanto axial, representado pelo número 1, pela contração radial, pelo número 2, e pela contração tangencial, pelo número 3. Essas três fórmulas, elas na verdade, né, elas têm ali o mesmo princípio, que é eu utilizar a dimensão linear saturada menos a dimensão linear quando a madeira está absolutamente seca, a 0% de umidade, o resultado dessa subtração dividido pela dimensão
linear saturada e multiplicado por 100, para que essa propriedade seja expressa em porcentagem. Nós temos três fórmulas, né, conforme a gente viu em aulas anteriores, que estabelecem os valores de contração. Nesse caso aí, né, o número 1 representando a axial, número 2 radial e o número 3 a tangencial, conforme vocês veem nesse slide, onde está aí devidamente explicado, né, conforme vocês veem na legenda mais à direita do slide. Enquanto que para o inchamento, vocês veem aí, né, que no caso eu vou utilizar para determinar o inchamento a dimensão linear saturada menos a dimensão linear da madeira absolutamente seca, a 0% de umidade, o resultado dividido pela dimensão linear absolutamente seca, multiplicado por 100, onde eu vou ter o inchamento linear, que tanto pode ser determinado para a dimensão axial, nesse caso, nessas fórmulas, tendo aí o número 1, representado tanto também posso determinar o inchamento radial, nesse caso a fórmula que tem o número 2, e o inchamento tangencial, que tem aí, por sua vez, o número 3, né? Que é essa última fórmula aí. Bem, pessoal, essa videoaula ela foi elaborada mais especificamente para os meus alunos, onde que eu cobro de vocês aí a leitura daqueles trechos que foram retirados ali da NBR 7190. Se ficou alguma dúvida, não deixem de entrar em contato comigo, vou ter o maior prazer de estar atendendo-os. Ok, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Agradeço a atenção de todos e tudo de bom. Até uma próxima.